Abraão traz mais coisas. Por que ele traz mais coisa? Porque o nível da minha entrega revela o que está dentro de mim. Vou repetir isso aqui, em alto e bom som. Forte, repete. O nível da minha entrega revela o que está aqui dentro. Interessante isso, porque quando Abel vai oferecer uma oferta a Deus e é aceito, primeiro Deus não atenta para o que ele traz. Porque Deus não está preocupado com o que a gente traz. Deus está preocupado como eu trago. Quem é que traz? Por isso que o texto diz lá em Gênesis 4, acho que verso 6, atentou Deus para Abel e não para a oferta. Porque toda vez que eu trago algo, primeiro Deus atenta para mim, Vitor. Deus olha para mim. Se de fato a minha entrega está sendo uma entrega voluntária ou com barganha. Porque tem gente que entrega e quer fazer troca. Mas o nível da entrega só revela o que está aqui dentro. O nível da nossa entrega revela a gratidão que está aqui dentro. Eu só não vou ler mais porque eu conheço o texto. Mas a Bíblia diz que ele traz, além da água e do pão, ele manda Sara, lê depois o texto, ele manda Sara apressadamente preparar um bolo com 3 medidas de flor de farinha. E o texto diz que também Abraão vai até as vacas e traz uma bezerra, uma vitela tenra e boa. É um bezerro bom. Como ele trouxe, eu não sei, ele trouxe. Se foi a laço, se foi no cangote, eu não sei, mas ele trouxe. Por quê? Porque toda entrega requer esforço. Toda entrega requer esforço. Quando Salomão, no capítulo de 2 Crônicas, capítulo 1, ele vai e sobe à cidade de Gibeão, que é uma cidade em cima da montanha, e ele leva os líderes de 100, líderes de 1000, ele leva os cabeças de Israel, os anciãos, o texto diz que ele também sobe com 1000 boi. Agora a pergunta é, como que você imagina 1000 bois subindo a montanha porque a cidade ficava lá em cima? É porque toda a ida no altar para entregar requer da nossa parte esforço. Forte, hein? Valer alguma coisa, né? Sim. Entendeu? Então olha que interessante, ele traz a água para os pés, o pão para fazer as forças, ele traz o bolo, pede para Sara preparar o bolo, prepara a vitela. Interessante que o servo de Abraão está na mesma visão dele. Ele apressa em buscar a vitela e a Bíblia diz que ele entrega o servo que também apressou em preparar. Eles trabalham conjunto, a mesma visão. Porque aqui há uma urgência de servir. Eles querem fazer algo. Abraão quer fazer algo. Abraão está desconfiado de alguma coisa. Abraão sabe que aquilo que está acontecendo ali não é comum, Rodrigo. O que está acontecendo ali não é normal. Por isso que Abraão, ele nos dá um exemplo e uma aula no capítulo 18, no quesito de hospitalidade. Você já leu na Bíblia a recepção que gera milagre? Sim ou não? Isaías, 1 Crônicas 17 diz que a viúva recebe o profeta e teve milagre. Jairo recebe Jesus e o que estava morto ressuscitou. Zaqueu recebe Jesus e houve um dos maiores milagres. A salvação chegou nessa casa. Por quê? Porque dependendo do jeito que eu trato, eu abro o céu sobre a minha casa. E isso aqui entra no campo da honra. Não tenho tempo para falar sobre isso. Mas a honra aqui é você tratar alguém com distinção. É você ter olhos favoráveis. É você tratar com respeito. É você tratar com dignidade. Então, quando você pratica a honra, o céu se abre. Por isso que 1 Samuel capítulo 2, verso 30, a parte final diz assim, ó, eu honro os que me honram, porém os que me desprezam serão desprezados. Mas isso aqui tudo é só no capítulo 18. Ele traz 6 tipos de oferta diferente. Ele traz a água, ele traz o pão, ele traz o bolo, a vitela, o leite e a coalhada. São 6 tipos de ingrediente. E aí o interessante, o texto diz que ele preparou tudo e ele trouxe tudo. Por quê, irmão? Porque Deus está cansado da entrega pela metade. Deus quer a nossa entrega no total. A totalidade. Ser pleno na entrega. Sabe? Entregar o que de fato a gente veio para entregar. Beleza. Capítulo 18. Ele tem quantos anos, Vitor? 99. 99 anos. Só que no capítulo 12 do Gênesis, Abraão, ele tem 75. 75, quando é chamado. Então, dos 75, ou seja, de Gênesis 12 a Gênesis 18, já se passaram 24 anos. 24 anos. E nesses 24 anos, eu gosto de falar desse personagem que é o Abraão, porque existe algumas curiosidades para falar sobre ele.
Eu vou contar aqui uma midrash. Midrash é um conto judaico antigo. E nessa midrash, ela é muito interessante que o conto diz que quando Abraão ainda morava na Mesopotâmia com seu pai Terá, Terá precisou fazer uma viagem. E Terá é um construtor de deuses. E ele diz para Abraão, cuide deles até que eu volte. Quando Terá chega de viagem, ou melhor, enquanto ele estava viajando, o Abraão pegou um porrete. E ele quebrou todos os deuses do pai. E ele deixou um único, que era o maior. Pegou o porrete e deixou do lado do Deus grande, né? E quando Terá chegou, que ele viu tudo destruído, ele perguntou, filho, o que aconteceu, Abraão? Aí Abraão responde, pai, foi aquele Deus lá que desceu a madeira nos outros aí. Aí ele falou, não pode ser. Ele tem mão e não apalpa? Ele tem pé e não anda? Tem boca e não fala? Tem ouvido e não ouve? Tem nariz e não cheira? Tem pé e não anda? O pai Abraão disse, se então, pai, tem pé e não anda, tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem ouvido e não ouve, tem olhos e não vê, tem mão e não apalpa, por que o senhor adora? Não é Deus. Então aqui dá um choque, né, em Terá e na sua religião.